Oi, gente, boa tarde a todos. Hoje estamos com mais uma monitoria de direito civil e direito, teoria geral das obrigações. E hoje a gente vai terminar a parte de cessão de crédito e iniciar o inadimplemento. Eu só vou compartilhar aqui e a gente já começa. Então, o que a gente vai falar hoje é a assunção de dívida e a gente vai iniciar a parte do inadimplemento das obrigações, que é quando a pessoa está devendo aquela obrigação. A gente tem alguns tipos, mas hoje a gente vai tratar apenas de um, que é o pagamento. E na monitoria da semana que vem, eu já pretendo trazer todos os outros tipos de inadimplemento para a gente ver juntos. Pelo que eu sei, o Chacon meio que pulou a assunção de dívida e pediu para vocês lerem a doutrina, então eu acho que a monitoria já vai dar uma ajudada para vocês entenderem o que que é isso. E é bem fácil, então não teremos complicações para a compreensão desse tema. Então é, vamos começar. Então, a assunção de dívida é simplesmente o oposto da cessão de crédito que a gente viu 2 semanas atrás, mas assim como a cessão de crédito, elas têm algumas regras específicas, mas nada mais é do que o contrário à cessão de crédito. Ou seja, na cessão de crédito, a gente tinha o credor abrindo mão da sua obrigação perante um terceiro por alguma razão. Aqui, na assunção de dívida, é o oposto, é o devedor que abre mão dessa obrigação para um terceiro. Ou pode ocorrer também que o credor escolha um terceiro para entrar no lugar desse devedor por alguma razão. Então, a gente tem alguns requisitos. Na sessão de crédito, a gente via que o credor ele podia simplesmente trocar de lugar e não precisava do consentimento do devedor, só precisava avisar que ele estava se retirando daquela obrigação e colocando outro no lugar, para que o devedor soubesse quem que ele deveria pagar a obrigação. Aqui na assunção de dívida é o oposto. O credor ele deve ter consentimento da troca e deve autorizar essa troca, para que ele não caia num tipo de golpe. Então vamos supor que o devedor ele troque com um terceiro o seu lugar na obrigação, e esse terceiro ele é caloteiro, ele simplesmente não paga, ele não tem condições de pagar essa dívida, e aí o credor vai sair no prejuízo. Isso não pode acontecer. Então, o primeiro requisito é que o credor autorize essa troca entre o devedor e terceiro, para que ele não saia no prejuízo e tenha essa obrigação cumprida. Outra questão, então, relacionada então a esse devedor insolvente, caso exista, né, nessa troca, é que ela vai ser considerada inválida, e daí o credor ele pode restituir a obrigação principal, como se essa não tivesse existido. Então, vamos supor que o devedor troca de lugar com um terceiro nessa obrigação, né, dando a eles os direitos dele de devedor, e aí, esse novo devedor que entrou no lugar, ele não tem condições de pagar a dívida, porque ele já está todo endividado, ele não tem bens para entrar no lugar, ele não tem o valor em dinheiro para pagar essa dívida. E o credor, percebendo isso, ele pode pedir a restituição da obrigação principal, alegando então que esse devedor é insolvente e não tem condições de arcar com essa obrigação. Mas assim como tudo no direito, existem suas limitações e exceções. As limitações é que as obrigações de caráter personalismo, elas não podem usufruir deste instituto, simplesmente por ser de caráter personalismo, porque você criou uma obrigação com aquela pessoa e só ela pode cumprir aquela obrigação. Então, você faz uma obrigação com um cantor específico, e ele não pode colocar um cantor de fora no lugar dele para cumprir aquela obrigação, simplesmente porque é caráter personalismo. Você está procurando aquela pessoa porque você confia nela para fazer aquela obrigação e não simplesmente um terceiro qualquer. Outra questão, então, é sobre os acordos acessórios. Numa obrigação, a gente. Numa obrigação, você pode ter o acordo principal e os acessórios, que são o que o credor e o devedor negociam entre si para que aquela obrigação principal ela se cumpra.
Então, vamos supor que eu tenho uma obrigação com o meu irmão e eu tenho que pagar para ele 10 mil reais. Daí, em vez de eu pagar os 10 mil reais no ato integral lá na hora, eu falo para ele, eu faço um acordo com ele, que eu vou pagar esses 10 mil reais em parcelas, ou eu vou dar para ele como para quitar a minha dívida, é, por exemplo, o meu computador, que vale esse valor, supondo. Quando eu, devedora, transfiro essa dívida para um terceiro, esses acordos que eu fiz com o meu irmão de como eu arcar com a minha dívida, eles não são, eles não são passados adiante. Então, a única obrigação que é passada adiante é a obrigação principal, pagar 10 mil. Agora, como que o novo devedor vai fazer isso? Aí o credor tem que novamente firmar acordos acessórios, acordos com o devedor, com o novo devedor, de como isso irá acontecer. E como eu já falei, é, caso essa assunção de dívida seja anulada por alguma razão, a principal ela é restaurada como se a assunção de dívida não tivesse ocorrido. Na assunção de dívida, a gente tem algumas modalidades. As modalidades, então, que temos no Código Civil e na doutrina é a delegação e a expromissão. Eu até já falei aqui em caráter introdutório, mas a delegação é quando o devedor escolhe o terceiro e precisa da aprovação do credor. E a expromissão é o oposto, é quando o credor escolhe o terceiro e o devedor, ele não vai participar dessa escolha, ele simplesmente vai ser avisado que ele não faz mais parte dessa obrigação e que um terceiro irá assumir a sua responsabilidade de devedor. Então, recapitulando aqui, para a gente ir pela parte do inadimplemento. A gente tem a delegação e a expromissão, que são modalidades, e a substituição de um terceiro se extingue os acordos acessórios e se ela for anulada por alguma razão, por exemplo, o credor é inadimplente, o credor não tem condições de pagar a dívida, se restaura a obrigação original com o devedor original, como se ela não tivesse ocorrido. Agora, o inadimplemento das obrigações. O inadimplemento nada mais é do que diferentes formas de você cumprir aquela obrigação. O Código Civil nos traz várias, como pagamento, fusão, perdão de dívida, mas hoje a gente vai tratar apenas de uma, que é o pagamento, e ao decorrer da próxima semana eu preparo um novo documento com as demais e mais algum assunto que, caso o professor tenha avançado muito no decorrer da semana no conteúdo. Mas então, o pagamento ele é o mais fácil de entender e o mais simples, porque o pagamento a gente vê no nosso dia a dia. Afinal, a gente constrói obrigações para outras pessoas diariamente. Então, o pagamento ele tem dois princípios principais, que é o da pontualidade e o da adequação. A pontualidade nada mais é do que você fazer o acordo com o seu credor que você vai pagar numa data X e você realmente cumprir com esse prazo. Então, a pontualidade nada mais é, eu acordei com o meu credor, eu vou pagar um valor dos 10 reais que eu estou devendo até o dia 5 do próximo mês. Então, até o dia 5 você tem que pagar esses 10 reais. Essa é a questão da pontualidade. Agora, a adequação é que ela deve ser feita, o pagamento deve ser feito da forma correta. As obrigações, elas podem ser feitas de forma livre, como um contrato, você pode, né, estipular com o seu devedor como que será feito, onde será feito, se você poderá parcelar essas obrigações ou não, por exemplo, você deve fazer elas da maneira correta. Ou seja, se você estipulou com o seu credor que você vai pagar a sua dívida em 6 meses, fornecendo a ele um valor específico, você deve fornecer a ele esse valor todo mês. Se você acordou com ele que você vai pagar a sua dívida depositando na conta bancária X, você deve depositar o valor que você estará pagando na conta bancária X, ou seja, nada mais é do que você agir de boa fé e ser uma pessoa honesta, agir da maneira correta. Existem alguns requisitos para o pagamento, eles são 4 requisitos, e que é a existência de vínculo jurídico, que a gente já viu no semestre anterior, nada mais é do que o débito e a responsabilidade.
Ou seja, o débito ele está relacionado com a dívida existir, a dívida ser lícita, ser válida, ela existir e estar presente. E a responsabilidade é simplesmente aquele devedor ser o responsável por aquela dívida. Ele tem o dever de pagar aquela dívida. Lembrando que a gente vai ver mais para frente, daqui a pouco, que o devedor ele pode ou não pagar essa dívida, porque a dívida pode ser arcada por um terceiro interessado ou não interessado, mas tem que ter esse quesito de responsabilidade. Ele está ciente de que ele tem essa obrigação a se cumprir. Então, o segundo requisito é a intenção de cumprir a obrigação, ou seja, não ser caloteiro, está relacionado com o princípio da pontualidade também, que é cumprir de acordo com prazos acordados entre o credor e o devedor. E o quarto requisito é a presença de um credor e devedor. Por que existe esse quarto requisito? Esse quarto requisito parece ser meio alusório, né? Lógico, nossa, Júlia, lógico que precisa existir um quarto credor, um credor e um devedor. Afinal, a gente sabe que se um dos dois, né, acabarem falecendo por alguma razão, ou presume-se ausência, por exemplo, a dívida ela pode ser extinguida, porque a obrigação é feita entre particular e particular, claro. Se não for solidária, por exemplo, e tudo aquilo que a gente já estudou. Agora a gente vai ver quem pode pagar esse pagamento, quem pode realizar o pagamento, como que ele pode ser feito, a prestação, o local e o tempo do pagamento. Vamos lá. O pagamento, em regra, ele deve ser feito pelo próprio devedor. Afinal, foi ele que contraiu a dívida, então ele que deve ser responsabilizado. Mas existem casos na legislação civil em que pode ser pagado por um terceiro ou simplesmente autoriza-se, por questão de facilitar e garantir que a obrigação seja inadimplida, um terceiro não interessado pague essa dívida. Então, o próprio devedor é o devedor em si, o terceiro interessado são aqueles que são responsabilizados legalmente pela lei de pagar aquela dívida. O exemplo mais palpável e mais comum que a gente tem hoje é o fiador. Afinal, o fiador ele assume uma obrigação que não é dele. Então, quando a gente tem um contrato de locação, a obrigação é feita, por exemplo, entre A e B, mas eu sou fiadora daquela casa. Eu não tenho interesse nenhum naquela obrigação, no sentido de que eu não estou usufruindo daquela obrigação. Mas se porventura a pessoa que eu estou sendo fiadora ela fica inadimplente, ela para de pagar o aluguel, eu tenho interesse de cumprir com aquele aluguel, de tirar do meu dinheiro, por mais que, né, não deveria ser feito dessa forma, porque eu sou um devedor solidário. Então, se ele continuar não pagando as dívidas que ele tem do aluguel, a responsabilidade cairá sobre mim e sobre os meus bens. Por isso que é um terceiro interessado. Agora, um terceiro não interessado é aquele que simplesmente, entre aspas, se intromete onde não é chamado, por alguma razão. Então, a dívida não, né? A obrigação, ela é feita normalmente entre um devedor e um credor, e não se tem essa obrigação legal, por exemplo, do fiador, mas por alguma razão, um terceiro de fora vai lá e paga a sua dívida. Pode acontecer, por exemplo, de pessoas te emprestarem dinheiro para você quitar o seu imóvel. Aí você quita a obrigação com aquele imóvel, mas depois vira devedor de outro. Contas de bancos também acontece muito. Ou, por exemplo, aqui, né? Se você tem alguma outro tipo de dívida com outra pessoa, por exemplo, dívidas de drogas, que é muito perigoso, né? Porque tem toda aquela questão periculosidade em si, que eu não vou entrar em questão, mas a pessoa acaba pagando as suas dívidas com aquela pessoa que te forneceu aquele tipo de droga ilícita, para que você não arque com as consequências. Então, é um terceiro não interessado. Agora, com relação de como deve ser feito o pagamento ele pode ser feito ou ao credor, que é a regra principal, a regra geral, ou ao seu representante. Esse representante ele pode ser voluntário ou legal ou judicial. Voluntário é tipo, a gente acordou que eu vou pagar a dívida no dia tal, no horário tal. Daí eu vou lá onde você
supostamente deveria estar e você não está. E daí você diz para mim que, que eu posso deixar o pagamento com fulano de tal e tudo bem. É um acordo que a gente fez, voluntário. Legal, estipulado em lei. Judicial é que o juiz põe em sentença, em decisão, de que se o pagamento não foi feito ao credor responsável, deve ser feito a fulano de tal. É uma decisão judicial. Havendo pagamento a terceiro, ou seja, a uma pessoa que não é o credor de fato, é necessário que se tenha o recibo do pagamento. Afinal, acredito que o já deve ter falado para vocês isso, mas quem paga mal, paga duas vezes. Exatamente por isso. Por isso que é necessário que você tenha um recibo, porque se você não tem um comprovante que você pagou aquela obrigação, o credor, legalmente, ele está, ele está no seu direito de cobrar aquela dívida. Agora, a gente tem uma questão interessante, que é uma exceção do direito civil, que é a questão do credor putativo. Um credor putativo é quando o devedor ele paga a dívida para um suposto credor que não é o credor de fato, achando que era o credor, mas na verdade não é. Isso pode acontecer, não acontece muito, né? Mas a doutrina traz como exemplo a questão do irmão gêmeos idênticos e de um sócio. Se você consegue comprovar, você não tem um recibo, mas você consegue comprovar que você se confundiu porque achava que o seu credor era era pessoa era uma pessoa de fora, uma pessoa que não estava na obrigação. Terceiro, pela semelhança ou por alguma outra razão, o pagamento será válido e o credor original não terá como mais cobrar de você, mas é necessário que você prove isso muitas vezes perante o juiz. Credor putativo, então. Agora, a prestação. A prestação, então, ela deve ser cumprida e ela tem formas e requisitos para se cumprir. Com relação ao valor, o valor deve ser mantido ao longo do tempo. Então, se eu acordei que você deve me pagar R$ 10, esses R$ 10 vai continuar sendo R$ 10 até o momento que você me pague. Eu não posso simplesmente falar para você que você está me devendo. Ela não, né? A gente fazer aqui uma obrigação de que você está me devendo, por exemplo, os R$ 10 da cantina e eu simplesmente, porque eu quis, porque eu quero prejudicar você, falar, não, devido à sua demora de me pagar, agora é R$ 20. Não posso fazer isso. O pagamento ele deve ser mantido ao longo do tempo. Mas por questões é, de economia, questões de que, né, economia do país mesmo, que a sociedade ela vai mudando, os preços das coisas elas vão mudando por quesito de exportação, importação e tudo mais, a lei autoriza reajustes nesse valor de acordo com os índices econômicos oficiais do país, como o Banco Central. Ou, por exemplo, acontece na questão de juros também. Porque se você parcela uma quantia muito grande, por exemplo, a hipoteca da sua casa, você tem juros em cima e você, teoricamente, quando você somar tudo, você perceberá que você está pagando um valor até que a mais devido aos juros. E isso é permitido. Agora, a gente também tem a teoria da imprevisão, que é quando permite uma revisão no contrato dessa obrigação, porque aconteceu algo contra a sua vontade, uma coisa que você não pode impedir, uma coisa que você não estava prevendo, né? Um caso fortuito ou um caso de força maior, uma coisa imprevisível. E aí, por essas questões da vida, essa obrigação se torna excessivamente onerosa, ou seja, muito, 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 muito difícil de se cumprir, que vai prejudicar muito a parte devedora se ela cumprir essa obrigação. Então, vamos trazer aqui um exemplo até que forçado e ilusório para a gente entender aqui a questão. A teoria da imprevisão, ela poderia ser aplicada, por exemplo, vamos supor que eu tenho um devedor e esse devedor ele tem outras dívidas com outras pessoas as quais eu não tenho contato, eu não conheço e tudo mais, e aí ele está sendo processado civilmente, judicialmente, para pagar essas dívidas,
E aí, quando eu vou cobrar a minha dívida, eu percebo que ele não tem mais bens, mais a quantia necessária que ele precisa me pagar, ou qualquer outra coisa que eu possa substituir esse pagamento, o pagamento em si. Então, ele foi processado e agora ele praticamente só tem a casa dele, que é um bem de família, que não pode ser penhorado, e a roupa do corpo e o dinheiro para sustentar o mínimo de vida digna. E o contrato ele pode ser revisto, simplesmente revisto e feito um acordo entre as partes. Então, vamos supor, eu percebo isso, mas eu quero que você pague o valor que você me deve e eu faço um acordo com você, por exemplo, de que você fará esse pagamento através de um contrato de prestação de serviço. Então, se você está me devendo, por exemplo, R$ 10.000, daí eu tenho algumas reformas na minha casa, por exemplo, e eu te, entre aspas, contrato, que a gente está fazendo uma troca. Então, por isso as aspas. Para que você pinte, por exemplo, a calçada da minha casa, o muro da minha casa, troque as lâmpadas da minha casa e eu vou descontando, entre aspas, esse inadimplemento que você tem comigo através desse novo acordo. Ou, por exemplo, se torna tão excessiva e onerosa que eu restabeleço as condições com você. Em vez, por exemplo, de eu te cobrar o valor integral, eu deixo que você parcele em mais vezes, por exemplo, e assim por diante. Uma questão de curiosidade também importante, mas que o Chacun também não costuma cobrar. E nos meus exercícios de treino dessa matéria que eu fiz, né, no ano passado, e eu não vi nada cair sobre isso, mas é importante guardar, é que o pagamento ele só pode ser feito com a moeda nacional. Então, com o real. Então, moedas estrangeiras, moedas, entre aspas, da internet, da Bolsa de Valores, não vale, tem que ser a moeda real de fato. Agora, a prova do pagamento, ela tem que ser feita num recibo de fato, então, comprovando que você pagou o valor que você devia no horário tal, para a pessoa tal, e assinado entre as partes, ou qualquer outro tipo de documento que comprove que você já fez esse pagamento. Pode ser um recibo digital, uma testemunha não, porque uma testemunha não é documento, tô falando besteira, né? Mas um papel comprovando que você realizou esse pagamento simplesmente para que você não seja cobrado pela segunda vez, e como a gente viu, é permitido. Agora, para a gente terminar a monitoria de hoje, a gente vai falar sobre o lugar do pagamento e o tempo do pagamento. O lugar, em regra geral, ele deve ser feito na residência do devedor. Mas, como tudo no direito civil e no direito em geral, tem-se uma exceção, que é questão de obrigação mobiliária, por exemplo, e por motivo grave. Então, uma obrigação mobiliária. No lugar, vai ser no lugar onde se encontra o bem, porque vamos supor que que eu estou comprando uma casa de você, mas eu estou comprando a sua casa porque você vai mudar de cidade. Não tem como, entre aspas, pela regra, o pagamento ser feito na minha residência. Porque a minha residência não tem como eu transferir a casa que eu estou comprando para minha residência. Então é permitido que haja essa mudança de local. Agora, por motivo grave no qual você não consiga encontrar o devedor na sua casa, na sua residência, no seu domicílio, por alguma outra razão, permite-se a mudança de local. Então, vamos supor é, que o devedor ele está hospitalizado, mas ele já tem o dinheiro, a prestação que ele vai te pagar, e daí ele fala para você encontrar com ele no hospital e ele vai te transferir o valor. Tudo bem também, porque ele não pode se encontrar em sua residência por motivo grave. Agora, o costume e o mais utilizado é o acordo entre as partes. Porque a obrigação, entre aspas, nada mais é do que um contrato. E o contrato, apesar dele ser solene, ele pode ser feito de forma livre, ou seja, desde que as partes não ajam de má fé e com condições e cláusulas ilícitas, eles podem fazer cláusulas e acordar de acordo com a vontade de ambos e que facilite a vida e o cumprimento dessa obrigação de uma maneira mais simples e rápida. Então, é permitido, pelo costume, que as partes entrem em acordo
aonde essa obrigação, o local onde essa obrigação será cumprida e simplesmente tudo bem. A obrigação será cumprida, não terá mais inadimplemento e cada um segue seu caminho. Agora, com relação ao tempo da obrigação, existem três modalidades. Duas que a gente já teoricamente já viu, a gente só vai trazer significado, é a questão do termo e condicional, que está relacionado com aquilo que a gente viu em teoria geral no semestre passado, o termo é uma questão futura e certa, e condicional é a condição, que é uma questão futura e incerta. E a obrigação pura, então, é quando não se tem o vencimento daquela obrigação. O credor nem o devedor sabem quando que o devedor ficará inadimplente. Então, para não ocorrer o risco do credor ele não ser pago, se torna necessário que na obrigação pura, onde não há estipulado quando que o devedor começa a ser inadimplente, quando há o vencimento, o credor exige esse pagamento do devedor. Então, vamos supor que eu te emprestei R$ 10 pra você comprar um salgado na cantina da Carol. Daí eu falo, ah, não, tudo bem, depois você me paga. Esse, ah, não, tudo bem, eu não estipulei o prazo. Então, por mais que as pessoas não façam isso, é lícito que elas fiquem te cobrando do valor que você está devendo para elas. Então, eu chegar em você e falar, ah, você não vai me pagar os R$ 10 que você está me devendo? Aí você não paga. No outro dia, você não vai me pagar os R$ 10 que você está me devendo? E assim por diante, porque não se há um vencimento. A gente não acordou isso quando eu te emprestei o dinheiro. Por isso que é necessário que se existe. Agora, na obrigação de termo com relação ao tempo, como é no futuro e é certo, eu sei que ela vai se cumprir futuramente e eu sei quando ela vai se cumprir. Então, eu só posso começar a exigir que você me pague a partir do momento que você está inadimplente, ou seja, a partir do momento que venceu. Então, vamos supor, não, deixa eu pensar no exemplo. Um contrato de van. Eu vou de van para a faculdade todo dia. Aí, o acordo que temos é que o pagamento ele deve ser feito até o dia 10 do próximo mês. Então, por exemplo, o pagamento desse mês, utilizando como exemplo, né, gente? O pagamento desse mês deve ser feito até o dia 10. Então, o moço que me leva e me traz de volta para casa, ele não pode exigir que eu pague a mensalidade da van antes do dia 10, porque eu tenho esses 10 dias do início do mês para depositar o valor na conta dele. Agora, a partir do momento em que eu não faço essa transferência, esse pagamento, ele está no seu direito de ficar me mandando mensagem, por exemplo, e ficar me cobrando do valor da mensalidade do transporte que eu vou para a van todos os dias. Porque é uma obrigação de termo. É no futuro, por exemplo, todo mês que vem eu sei que eu tenho essa obrigação e é certo. Eu sei até que dia que vai a minha obrigação, eu sei até que dia que eu não estou inadimplente e eu sei a partir de que dia que eu vou ficar inadimplente se eu não cumprir aquela obrigação. Agora, para a gente terminar, a gente tem a obrigação condicional, como eu já falei, é uma obrigação de condição, ou seja, futuro é no futuro e é incerto. Então, como eu não tenho certeza se essa obrigação vai ocorrer ou não, pode ser que ela ocorra, pode ser que ela nunca ocorra. Então, o credor ele não pode simplesmente exigir o pagamento daquela obrigação não ocorreu. Porque se ela não ocorreu, não há o acordo, não há o contrato entre as partes, não há obrigação entre as partes. Então, numa obrigação condicional, ele só vai poder exigir o pagamento a partir do momento em que aquela condição, aquele incerto que vira certo, ocorra. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é a questão do tipo que você só vai me pagar se a sua casa for vendida, porque daí você terá o valor exato para me pagar na nossa obrigação. Se a sua casa não for vendida, como eu fiz esse acordo de condição com você, eu não tenho o direito de exigir caso você não venda a sua casa. É exatamente isso. O termo e a condição é simplesmente o que a gente viu no semestre passado, mas aplicado aqui na teoria geral das obrigações.
Gente, na monitoria de hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês. Na monitoria da semana que vem, a gente já vai trazer um pouco mais sobre a questão do inadimplemento, com os outros tipos que existem. E é isso, por hoje estamos dispensados. Qualquer coisa, vocês têm o meu número de WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem a hora que vocês precisarem. E eu também já vou começar a montar o material da prova integrada, porque a gente vai fazer uma aula de revisão online também, não vai ser presencial como de costume, mas a gente vai revisar todos os conteúdos, inclusive os conteúdos do primeiro semestre, caso vocês tenham alguma dúvida, porque a prova integrada ela é acumulativa, então pode cair questões do primeiro semestre e questões desse semestre. Mas qualquer coisa eu estou à disposição e a gente se vê na próxima semana.